Boa noite, pessoal. Sou Rodrigo Gibim, da Gustátil Vino, e mais uma vez eu vim aqui trazer o assunto defeitos do vinho, né? Já falamos sobre o Beauchonnet, já falamos sobre a oxidação e hoje o nosso tema é a redução. Mais uma vez estamos aqui de noite, no meu cantinho do vinho. Dessa vez eu estou tomando um vinho da uva Grilo, né? Siciliano. Um vinho bem aromático, um vinho tranquilo, nada de especial, bem leve, mas bem gostoso, bem refrescante. E vamos aqui para os nossos slides, né? Então, mais uma vez, né, nos cursos de sommelier, o tempo todo a gente está avaliando pelo olfato, pelo paladar, mas a gente não consegue ver na prática quais são os defeitos do vinho, né? Como eu também não consigo ir, né? É difícil você arrumar um vinho defeituoso. Eu já descobri que tem alguns cursos que mandam até amostras para sua casa, mas enquanto eu não faço esse curso, né, a gente vai estudando a parte teórica. E especificamente na redução, a gente vai ver que apesar da impressão inicial de que o vinho está completamente imprestável pelo odor inicial dele, ainda pode ter salvação em alguns casos, né? Quais são as causas, né? Primeiro, a falta de oxigênio durante o processo de vinificação e armazenamento. Como a redução era o contrário, né? A redução não, a oxidação era o contrário, era o excesso de oxigênio. Aqui, a redução é a falta de oxigênio. Então a gente já vê que o enólogo, né, durante o processo de vinificação, ele tem que fazer um balanceamento ali entre a presença de oxigênio e a falta de oxigênio para que nenhum dos dois defeitos ocorra, né? Por que pode acontecer isso? Barris totalmente cheios e não arejados. Então eu coloquei o caso aqui desse, desse tanque inox de vinificação aqui. A gente pode ver na parte superior que tem tipo umas borboletas. Então se eu fechar essa parte aqui, o oxigênio não vai entrar, né? E também é o perigo de a pressão aumentar aí dentro. Não sei se chega a explodir, mas vai criar uma pressão grande aí da produção de gás carbônico aí dentro, né? Então tem que ter um certo arejamento, pelo menos parcial, né? E momentâneo. E tanques herméticos sem trasfega. Então, trasfega é a transferência do líquido do mosto, né, de um tanque para outro. Quando a gente colocou na aula passada, quando a gente faz por uma trasfega com excesso de oxigenação, o vinho pode começar a oxidar, né? Mas também se eu não fizer nada, né, tanque completamente hermético, pode cair nesse problema aqui da redução. Excesso de utilização do SO2, né? Por quê? Porque quando eu uso SO2 demais, seja para acabar com as bactérias, ou para as leveduras, ou para impedir a oxidação, né, eu estou proporcionando compostos de enxofre que podem reagir e produzir elementos, né, que têm um odor desagradável de enxofre. Fermentação deficiente. Então, leveduras sem nutrientes produzem compostos com enxofre. Então, também, se eu coloco pouco nutriente para a levedura, trabalhar para transformar o açúcar em álcool, né, e produzindo o calor e o gás carbônico, ela pode produzir esses compostos com enxofre que vão dar esses aromas redutivos, né? E armazenamento com pouca renovação de ar, né? Mais comum em vedações com screw cap. Então, eu trouxe até aqui a tampinha. Esse vinho tem a tampa de screw cap, né? A gente pode ver aqui a rosca na tampa da garrafa. E aqui na parte interior do screw cap, ele tem um plástico, né? Todo mundo já deve ter percebido. E esse plástico, dependendo da qualidade dele, ele impede totalmente a entrada de oxigênio. Então, impedindo a entrada de oxigênio na garrafa, a garrafa pode sofrer um fenômeno aí redutivo, né?
Mas pesquisando aqui para dar essa aula, eu já sei que existem algumas fábricas, né, que estão fazendo esse plástico da screw cap de modo que ele permita uma microoxigenação também. Ou seja, mesmo os vinhos de guarda, né, com essas novas tecnologias de screw cap, com essa vedação plástica, ele vai sofrer a mesma microoxigenação como se tivesse com uma rolha tradicional, né? Isso ainda está em estudos, obviamente, tem muita gente que é contra, tal, mas fica aí a dica para o futuro, né? Já sabe que isso já está acontecendo. Características, né? Quando o vinho está reduzido. Então a cor, do modo geral, ela não é afetada, né? Então fica mais difícil da gente perceber visualmente. Aí nos casos muito graves, o vinho fica turvo por precipitação de compostos sulfurosos. Se for um vinho branco, né? Lembrar que o enxofre, né? Ele tem uma cor amarelada, então a tendência é ele ficar mais escuro, mais amarelo, um pouco mais intenso, né? E dar essa turbidez. Nos aromas, aí sim fica fácil, né? Os aromas, ovo podre. Pô, quem já não sentiu o cheiro de ovo podre, né? Borracha queimada. Pneu do carro patinando ali, aquele cheiro de borracha queimada. Gás de cozinha, né? Repolho cozido, pólvora ou metal. Gosto metálico na boca. E sabores, aí o vinho fica fechado, abafado, sem o frescor aromático, né? E ausência dos aromas primários, porque você vai sentir tudo isso horrível que está anteriormente. Para prevenir, né? Então, tem que ter um arejamento controlado, né? Com a entrada mínima de oxigênio durante a vinificação. Então, as trasfegas periódicas, né? Eu coloquei até aqui a definição de trasfega, que é a transferência do conteúdo de um recipiente para outro, ação ou efeito de trasfegar, né? Então, quando eu faço essa transferência de um ambiente para outro, né? De um tonel que seja, de uma barrica, eu estou permitindo que esses compostos sulfurosos saiam, né? Sejam eliminados e uma certa oxidação também que de maneira controlada vai favorecer o vinho. Então eu tenho duas benesses aí, né? Uma eu elimino os compostos sulfurosos e outra eu dou uma certa oxigenação no vinho, né? Nutrientes para leveduras, evitando a formação de compostos sulfurosos. Então aqui eu cito principalmente na parte de vinificação de espumantes, né? Quando você vai fazer do método tradicional, a segunda a segunda fermentação dentro da garrafa, né? Você tem que colocar ali o alimento para a levedura, porque senão ela pode criar esses compostos e os compostos vão ficar presos dentro da garrafa, né? Quando for fazer o degorgement, pode sair esses compostos sulfurosos, mas corre o risco de ficar algum lá dentro ainda. E o uso moderado de SO2, como nós vimos, que o excesso de SO2 favorece a criação desses compostos sulfurosos, né? Pelo próprio enxofre presente. Correções, né? Podem ocorrer correções? Podem ocorrer correções. Então, decantação ou aeração, pois o contato com o ar ajuda a dissipar os odores redutores leves, né? Então, leves. Nos casos de redução severa, não há correção, né? Aí é jogar o vinho fora mesmo, né? E atenção, né? As exceções, né? Alguns vinhos são vinificados propositalmente para que sofram redução controlada. Assim como nós temos a oxidação controlada, a redução controlada também pode ser benéfica, com o objetivo de manter os aromas primários ou notas aromáticas empíricas. Isso que a gente percebe de modo empírico, como o fumê, o mineral, a pedra de isqueiro, e não do modo biológico, vamos dizer assim, ou do modo
químico, não é nem biológico, é o químico, né? O composto, né? Do químico que produz o odor. Como nos casos de Chablis, né? E outros vinhos brancos, Nova Zelândia, Estados Unidos, Austrália e Alemanha. Então esses daí a gente pode ter uma redução controlada para que esses aromas empíricos favoreçam, né? O que fazer? Se eu estiver no restaurante, aí eu vou agitar a taça, do mesmo que ou decantar, ou deixo o vinho no decanter. Se o odor permanecer, aí eu vou chamar o sommelier, vou pedir para ele avaliar a garrafa, né? Ele tem o dever de conseguir avaliar isso daí. Se for constatado, o restaurante vai trocar a garrafa, obviamente, ou você pode escolher outro vinho se não quiser arriscar do mesmo tipo, né? E se comprou numa adega, loja, leva o vinho de volta, né? Primeiro dá aquela arejada nele, ver se permaneceu o odor, e eles vão trocar sem problemas, né? Atentando para o bom senso, o tempo que você comprou, a presença de nota fiscal, né? Principalmente se for um vinho de grande valor, né? Mais uma vez. Por isso que é sempre importante a gente comprar os nossos vinhos de lugar de qualidade, né? Principalmente hoje em dia com os contatinhos, né? Tem muita gente morrendo por bebida alcoólica com metanol, né? Vamos tomar cuidado. Mas as boas lojas, as boas adegas sempre vão fazer essa troca. E aí, pessoal, gostou, né? Se gostou, foi útil, deixa o seu like, né? Compartilha com os amigos, né? Mais uma vez, temos o canal aqui do YouTube, onde esse vídeo vai estar lá. E vocês estão encontrando esse vídeo lá, que eu já vou deixar, né? E me diga se já encontrou algum vinho reduzido, né? Se você arejou, se deu certo, né? Ou se teve que jogar a garrafa fora ou trocar a garrafa. Também deixe sugestões de novos conteúdos. Estamos aqui para aprender. Será um prazer quando a gente acabar essa parte dos defeitos dos vinhos, né? Começar outra série aí para esclarecimentos, tá? Um grande abraço, saúde e boa noite a todos.